Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Taborg, oraculista, consteladora e também idealizadora deste canal, @Rosa do Oriente Ateliê. Nas demais redes sociais vocês me encontram com o mesmo arroba. Eu estou aqui para tirar hoje as cartas que falam sobre o mês de abril. Vamos ver, vou abrir aqui uma mesa de tarô com a energia para o mês de abril de 2024. Quais serão as energias e as tendências em alta neste mês? Para você que chega agora, caso goste dessa tiragem, goste do meu jeito de lidar com as cartas, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para receber conteúdo sempre em primeira mão. Toda semana tem novos vídeos no canal. E para você que já me acompanha, minha gratidão, eu sempre fico muito feliz por receber tanto carinho. Vamos à tiragem. Na mesa inicial eu gosto de tirar 10 cartas. Cada carta aqui corresponde, na sua posição específica, a algo importante que será avaliado de forma individual e também de forma global, porque as cartas conversam entre si. Vamos ver o fundo do deck, já saiu aqui o mago. Só vou montar a mandala. Olha, caminho espiritual para muitas pessoas aqui em abril. Com certeza é um tombo que você leva, tá? A primeira carta aqui, a ciência fala do onisciente, da parte divina, junto com a parte humana, que é a consciência humana, né? As espadas todas voltadas para Rosa Cruz, nesse 6 de espadas, e traz essa ideia de um mental muito vivo, muito sagaz, mas tem a parte espiritual intuitiva bastante forte junto com a sua lucidez e com a sua racionalidade. Então, esse é o tema central, falando que em abril nós teremos que unir essas duas forças, né, da consciência humana, do nosso lado racional, e da nossa intuição, né, do lado espiritual, aquilo que vem, que às vezes alguém sopra no nosso ouvido, né, ou a nossa voz interior quando quer falar, e tantas vezes a gente cala, né, achando que a gente só tem a razão, mas a intuição aqui está bem aguçada, bem forte, junto com o racional. E a princesa de paus está falando sobre a força da realização. Essa princesa aqui, ela doma essa fera, ela pega como se fosse o tigre pelo rabo e se joga, né? Tem as tranças dela, tem a varinha, como se fosse uma varinha de condão, falando, tá com medo? Vai com medo mesmo, porque só você pode mudar o seu destino. Então, o que cruza aqui é a coragem. Abril, com certeza, vai ser um mês que traz algumas provações para que você tenha coragem, e não só coragem, junto com a coragem tem que ter a fé. A fé em que tudo vai dar certo, a fé em si mesmo, tem que acreditar em si em primeiro lugar, porque senão a vida não anda. Você não consegue mudar nada na sua vida se você não acreditar que é possível, não acreditar que você é capaz, tá? Então, aqui é a tônica para abril. No racional, né, a carta número 3 é a posição que fala do racional, como é que está a sua cabeça. A carta do deboche, o 7 de copas, vem falando dessa lama. É como se as suas certezas tivessem ido por água abaixo. A vaca foi pro brejo, né? E ficou atolada. Aqui é uma perda de sentidos de vida, é uma perda profunda de significados, de segurança. É como se as suas certezas tivessem apodrecido, né? Então, é algo que mexe muito, porque principalmente as pessoas que são muito racionais, elas precisam ter o controle do próximo passo, o controle do dinheiro, essa segurança, né? Que geralmente elas só conseguem caminhar com esse tipo de segurança na vida. E quando algo sai do lugar, então pode ser a descoberta de uma traição, uma puxada de tapete, no campo emocional, porque essa carta aqui fala do emocional, alguém no qual você confiava muito e de repente essa pessoa mostra uma outra face,
e você se percebe perdido, né, ou perdida no caso, e com uma ingenuidade que leva a essa derrocada no seu lado racional, porque você é obrigado a ver, é obrigado a assistir isso, e o seu emocional também fica bagunçado. No inconsciente vem a carta do ajustamento. Então, tudo isso que está acontecendo aqui na sua vida em abril, tem uma puxada de tapete, tem coisas aqui, mudança de rumo que exige bastante coragem e exige que você acredite que você está amparado neste momento. A carta do ajustamento fala que você tem que ajustar o seu lado emocional com o seu lado racional. É como se você estivesse mesmo no meio dessa lama. É a coisa mais difícil da gente limpar, é a lama, né? É uma coisa que fica impregnada. E você não pode perder as estribeiras aqui. No seu inconsciente, algumas coisas mudam de balança, né? Tudo aquilo que é inconsciente, de repente, você consegue ter uma luz e você passa a ter consciência sobre aquilo que estava escondido dentro de você ou que você nunca tinha parado para realmente olhar. Então, a carta aqui do ajustamento fala sobre também uma parte de karma, conectando com a primeira carta, que é o 6 de espadas, que vai falar sobre espiritualidade. A carta do ajustamento traz a energia de Xangô. Então, aqui se faz, aqui se paga. Lembre-se de uma frase, eu gosto muito desta frase, que diz: enquanto você é enganado, enquanto você não sabe o que está acontecendo de verdade na sua vida, o seu inconsciente vai te levando adiante e te colocando em situações que são repetidas, mas você acaba sendo responsável por isso. Então, se você no primeiro momento era uma vítima de uma armação ou de uma relação tóxica, a partir do momento que você toma consciência disso e você não age, você vira cúmplice. Então, aqui tá falando dessas duas medidas. Você é a mesma pessoa, de um lado é a vítima e do outro lado é o cúmplice. Se você não fizer nada, se você não tiver força e coragem para mudar essa situação. Então, aqui, o karma é a própria cobrança sua, interna, e da sua espiritualidade também, porque certamente existem espíritos aí, protetores, querendo que você faça alguma coisa, porque eles não podem fazer tudo. Eles podem te intuir, eles podem te proteger, te guardar, mas é você que decide, você tem livre-arbítrio e as pernas são suas para caminhar. Aqui fala sobre o histórico, né, do passado recente. A carta da vitória traz essa sensação de que antes a sua vida era um mar de rosas, ou era o casamento dos sonhos, ou então era a sociedade perfeita, né, alguma coisa que te colocava num patamar de vitória, como se você estivesse no pódio, né? Então você vendo um histórico aqui de como se a sua vida fosse perfeita aos olhos das outras pessoas, e você também sustentava esse tipo de máscara de uma perfeição e de que você venceu na vida. E no futuro próximo, aqui na projeção, o universo pede que você tire a máscara. A mulher aqui está com a foice cortando as energias do passado, as coisas que não servem mais, e ao mesmo tempo a cobra traz a renovação. Mas é um movimento que depende do corte. Você precisa colocar limites e pontos finais para que a sua vida ande novamente, para que novas oportunidades surjam. Então aqui é a hora de você recalcular rota, né? É como se você estivesse dirigindo e desse um cavalo de pau para mudar a rota. Então abril vem com essa energia de uma queda, mas você não tem muito tempo para ficar no chão, você já tem que levantar e seguir em frente. Continuando a mesa aqui, a carta da posição número 7 é a carta do consulente. Então sai o louco, arcano 0, o arcano que abre o tarô, né? Essas voltas aqui são vários zeros, e o louco está à beira do precipício, no ímpeto do pulo, né? Então aqui fala que você nesse momento tem a intenção. Como a máscara caiu, né? Como essa vida perfeita, de certa forma, essa situação que era perfeita na sua vida não existe mais, era uma ilusão.
você se sente na obrigação de se jogar em algo, né? É um movimento assim disruptivo, é uma falta de continuidade na situação anterior. Então o louco, tem gente que vai achar que ele é louco, tem gente que vai achar que ele é corajoso, né? Lembre-se que a princesa aqui de paus já saiu falando sobre ter a coragem, tá com medo, vai com medo mesmo. E o louco, ele não tem medo, ele se joga realmente. Então, em abril, talvez você faça coisas que você nunca imaginou que você fosse fazer na sua vida, por conta desse gatilho da situação que te levou ao derretimento, ao lodo, né? Colocar as suas certezas todas no lodo e você recomeçar do zero, como diz a própria carta Arcano Zero. E ao seu redor sai o Imperador. Pode ser que ao seu redor exista uma figura forte que te apoie, uma figura masculina, mas também tem essa interpretação de alguém ao seu redor não ficar satisfeito com essa mudança de padrão, né? Alguém que faz parte aqui desse processo, da máscara que caiu, ou de traição, ou de puxada de tapete, né? E essa pessoa reina ao seu redor, né? Como se essa pessoa sentasse no trono falando, eu levei a melhor. E isso te faz ficar ainda mais louco ou louca, né? Por conta dessa postura de alguém que é realmente imperador, alguém que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu vou falar um pouco também sobre o lado material, porque a questão aqui de medo ou desejo é exatamente o lado material, né? 4 de ouros mostra a casa, é a carta do poder, então sai o imperador junto com o poder. Então essa questão aqui de base, de lar, de patrimônio, de imóveis, parece que os abalos que acontecem vão reverberar nessa questão financeira e material na sua vida. Talvez seja até o motivo dessa lama, né, do que eu falei do lado racional, porque você não tem mais como esconder isso de você mesmo, né? E essa carta do poder fala de você ter medo de perder a sua base, a sua estabilidade do lado material. Provavelmente essa mesa aqui sai para uma pessoa que está num processo de separação, né, ou de divórcio, pela conjunção dessas cartas, né? E o que termina a carta da futilidade falando para que não se perca tempo, porque para o tarô o bem mais valioso não é um bem material, é o seu tempo de vida. Se você não der essa guinada na sua vida agora, você vai perder um tempo precioso e você estará colocando em primeiro lugar pessoas e coisas, ou imóveis, ou bens materiais, que não são a prioridade. Eles fazem parte, mas não são a prioridade. Então, futilidade para o tarô aqui é quando você tem, primeiro, uma carta, um 7 de espadas, o seu mental está totalmente bagunçado, você está priorizando coisas que não fazem sentido nesse momento, você tem que atacar o foco desse incêndio. Não adianta ficar jogando água com uma seringa, né, pertinho da chama de uma vela. Você tem que realmente ter uma estratégia para sair dessa situação em abril. E o fundo do deck fala do mago. O mago é o poder da comunicação, é a manipulação pela comunicação. Então, aqui é uma briga também na questão de quem fala mais alto, quem pode mais, quem tem a verve, né? Quem tem o vocabulário certo, falar na hora certa. E cuidado para não cair na lábia do outro lado, né? Dessa outra pessoa ou das pessoas que estão envolvidas nessa situação, porque o mago aqui é um grande manipulador, né? Como o fundo do deck mostrando nessa mesa que em abril existem algumas ciladas, algumas coisas você já conhece, talvez você já tenha até caído nessa cilada, né? Mas é hora de se levantar e seguir em frente. Então, preste atenção, o mago traz essa intuição de você parar de ser alguém que se encanta com o ilusionismo do outro. O outro é um mago e também é um mágico, que acaba escondendo coisas de você, né? Fala uma coisa, mas faz outra. Então, a pessoa que manipula, que omite, que esconde, que pode roubar, né? Que pode, de alguma maneira, manipular, está colocando a mão
e a cara, a voz fala uma coisa, mas a atitude faz outra coisa. Eu vou perguntar ao tarô mais tendências sobre abril relacionadas a esses conselhos, ou se saem outros conselhos. Claro que a mesa não vai servir para todos que estão me vendo agora, mas com certeza vai servir para algumas pessoas que estão exatamente nessa situação. Então, se você é uma dessas pessoas, fique bastante atento. Tô virando as cartas aqui. Eu tirei mais 9 cartas no total, são 3 trincas. Sai confirmando a mesa. Já saiu a questão, o arcano da justiça no inconsciente, que eu esqueci de falar, que pode ser a questão da justiça, de você ter que ir para a justiça mesmo, né? De resolver essa questão no tribunal. Sai aqui a imperatriz falando de uma figura, de uma mulher que pode ser uma mãe, inclusive, e entra em confronto, disputa direta nesta questão. Pode ser a energia de uma mulher aqui que passa por essa situação de puxada de tapete. E a carta da força falando novamente, o racional com o emocional, né? Esse lado, ele tem que estar muito claro, as coisas têm que estar muito claras, você tem que saber exatamente onde você quer chegar e o seu emocional tem que ir junto. Você não pode ser pega pelo seu emocional, né? Porque é aí que a outra pessoa vai cutucar, né? No seu ponto mais frágil, se for o emocional. Pela questão da maternidade, pode relacionar com filhos aqui, porque a imperatriz é a grande mãe, tem até a posição de segurar, né, um bebê aqui que não existe, né? Ela faz a posição com a mão, né, como se fosse segurar um bebê, e aqui o bebê está ausente. Então pode falar sobre disputas, talvez seja uma família, né, que entra aí num processo de separação, os pais, e provavelmente tem filhos. Essa questão tem que ser resolvida na justiça, porque pela carta da disputa, isso aí vai ser um cabo de guerra, e isso vai atrasar a sua ida, né, para o outro rumo da sua vida. Como se você tivesse sempre essa pendência, um cabo de guerra, e você às vezes abre mão pelo emocional que o outro fere, que o outro cutuca, sabendo que você seria incapaz de jogar tão sujo, né, quanto provavelmente uma energia aqui antagonista, me parece algo masculino. Pelo rei saiu exatamente o imperador, né, ao seu redor. O imperador é o par da imperatriz, então deve ser uma briga de casal realmente. Sai também a preocupação excessiva, 5 de ouros, o lado material pesando muito nas suas decisões. Indolência, seu emocional, um bagaço, cuidado com a depressão, você precisa de ajuda médica também para enfrentar tudo isso. Não é só dar um grito e ir de peito aberto, porque você tem muito a perder, inclusive na sua saúde, na sua saúde física, na sua saúde mental. E o sucesso aqui é você ser feliz. O lado material, né, a carta do sucesso, fala para você não se preocupar tanto, porque o dinheiro virá, você terá amparo, você terá apoio. De alguma maneira você terá uma fonte de renda, ou alguém que te apoie, ou outras oportunidades, ou um dinheiro inesperado, alguma coisa nesse sentido. Então, não se preocupe tanto, você já tem coisas demais para se preocupar. O lado material tem que ser uma fonte de segurança para você, e não mais uma fonte de preocupação, né? Priorize aqui o seu lado emocional, porque se o seu emocional estiver um caco, você também vai fazer caca, certo? Por fim, a sacerdotisa, recuperando a primeira carta, que foi a ciência, falando da espiritualidade, a sacerdotisa fala que você está fazendo a escolha certa ao concluir esse ciclo, término, na carta da conclusão, 4 de paus. E aí sim você entra em paz. Aqui fala sobre acordos. Então busque a via de fazer um acordo. Se conecte à espiritualidade. Se conecte aos seus ancestrais. Eles com certeza têm algo muito importante para falar para você, né? Principalmente, estou falando da família que está ao seu redor, das pessoas encarnadas, e também da sua família espiritual, desencarnados, tá? Não sei se você tem essa conexão
profunda com a espiritualidade, mas é a hora de se conectar, sim. Não tem como deixar para depois, tá? Fechar com a sacerdotisa aqui é a comprovação absoluta disso, certo? Então, feche, conclua essa etapa da sua vida para você viver em paz. Não quer dizer que a sua vida vai ser um mar de rosas. Lembre-se que no passado tinha lá uma carta falando sobre vitória, que todo mundo achava que era a vida perfeita. Você vai perceber que uma vida real é mais importante, te faz mais feliz do que ter uma vida perfeita. Bem, essas foram as energias de abril. Eu espero que tenha servido para você que me assiste, ou se não foi para você, para algum familiar ou colega. Com certeza não é à toa que as cartas trazem esse tipo de mensagem e que você possa também levar adiante a quem necessita nesse momento. O meu trato com a espiritualidade é esse, né? Que eu peço sempre que eu seja bem intuída para levar a mensagem a quem me assiste. Não importa a distância, não importa a condição social dessa pessoa, que ela possa ter esse acolhimento e ouvir esse chamado, já que parece-me que é um chamado mesmo pelas cartas aqui, principalmente a sacerdotisa, falando diretamente com você. E eu fico muito feliz e grata por, de alguma maneira, intermediar estes conselhos aqui. Então, eu agradeço dizendo que sempre a Rosa do Oriente diz, minha cigana amada, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Um grande beijo a todos. Um mês de abril de muita superação, vitória, resignação. Não dá para mudar o que já foi, mas dá para você fazer algo muito bom com a sua vida daqui para frente. Uma linda semana, um lindo mês para todos. Maktub já estava escrito.